Olá, pessoal. Boa noite. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso encontro dessa noite, né? Que seja um encontro leve, que seja um encontro que traga muito conhecimento, muitas partilhas, é, e muitas reflexões para a gente, né? Acerca do Maio Laranja, que é o tema que nós estamos trabalhando, que na verdade a CESFA sempre trabalha ao longo desse mês, não só como uma data, mas como uma série de ações programadas, bem elaboradas e com todo o compromisso possível no trabalho dessa temática para ajudar a proteger e a garantir os direitos de nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens, né? Quando eu digo nosso, é porque são muito mais do que uma relação entre educadoras e educadores que trabalham, né, numa organização e o público dessa organização, mas uma rede que atua juntos, que cria juntos, que descobre, que aprende e que cresce juntos, né? É, Gente, eu me chamo Fagner Fernandes, né? Para quem não me conhece, junto aqui comigo, né? Dividindo esse espaço virtual, nós temos todas as educadoras e educadores, toda a equipe, todos os funcionários da CESFA, nós temos voluntárias e voluntários, e nós temos as nossas famílias, né? Que também estão aí. É uma alegria recebê-las e recebê-los. Está todo mundo juntas e juntos vibrando para que dê tudo certo, né? Para que a gente saia dessa live com a sensação de dever cumprido, de que caminhamos mais um pouquinho em direção à defesa das nossas crianças e adolescentes, certo? Aqui nós temos integrantes da CESFA, né, e dos anexos do Crato, de Quitaiús, de Oroz, de Barbalha, né, uma rede imensa de colaboradoras e colaboradores que estão todos juntos nessa causa. O tema dessa live, pessoal, é Quem cala, consente. Denunciar é um dever de todos, e de fato é um dever de todos. A gente vai já entender o porquê. E aí eu gostaria de começar falando para vocês um poema que chama Avenida Criança. Criança, eu tive um sonho sabor cereja, e nele tudo o que você deseja acontece bem feliz. Criança, eu sonhei que a vida era uma larga, grande avenida de frutas, doces, alegrias colhidas noite e dia. A avenida era de grama orvalhada. Nela nascia de tudo, não se perdia nada. Por ali passavam duendes de mãos dadas, brincavam crianças bem alimentadas, voavam fadinhas empassaradas. O teto da avenida era o céu, meu, seu, tom cor de mel. Gotas de chocolate desprendiam das nuvens pudim de leite, puro deleite. Criança, eu sonhei que nessa avenida tudo cabia, de paz, de amor, de alegria. A vida não era cansada para os velhos, de idade, nem de sofrimentos, porque simplesmente idade e sofrimento não havia. Criança, a avenida se expandia mais e mais. Eu tentava correr atrás, mas ela era sem fim. E a cada passo meu surgia um pigmeu ou um gigante, tantos outros bebês, olhos de diamante, sorrisos cor-de-rosa, tapetes de verso em prosa. Criança,
A avenida, por todos os lados, era um espelho que se refletia, piscavam vagalumes sinalizadores, anunciando tudo o que você queria. O cheiro fresco de tangerina recendia no meu paladar. Sentia o gosto da vida gostosa, de tudo ter e tudo poder dar. Criança, na avenida não existiam dúvidas, apenas certezas e sensações de plenitude. Crescia a juventude. Acordei. Estou criança na avenida Ave Vida. Esse poema, que tem autoria não identificada, mas de alguém que certamente foi muito iluminado e muito inspirado no momento, né, da escrita, de colocar esse poema no mundo, que fala um pouquinho do mundo que a gente deseja, da avenida que a gente deseja, onde as nossas crianças possam de fato ser crianças e tenham o direito de se alimentar, de sorrir, de brincar, de ter o acesso à imaginação, à criatividade, à pureza dos pensamentos, dos sentimentos, das descobertas, né? Um mundo saudável não só para as nossas crianças pequenininhas, mas para essas crianças grandinhas, maiores, para as crianças mais velhinhas que nasceram há muito tempo atrás, para todas as crianças que nós já fomos, né? E para as que hoje ainda têm a oportunidade de ser crianças. Bom, sem mais delongas, mas sempre é importante a poesia, né? A poesia nos salva, nos alegra, enche nossos corações. Sem mais delongas, eu gostaria de convidar uma pessoa muito especial que se dispôs a estar aqui com a gente. Na verdade, é alguém que nunca diz não. É alguém que sempre está muito presente, né? Presente fisicamente mesmo na CESFA, mas presente também colaborando o tempo inteiro, mesmo à distância, para que tudo caminhe bem, que é a Clara Nogueira Silva. A Clara, pessoal, ela é cientista social, é pesquisadora de gênero e diversidades, e ela é assessora de programas sociais do Child Fund Brasil. Eu vou tentar localizar aqui a Clara nos comentários. Clara, se você puder dar um alô para eu te ver e te convidar para você vir alegrar um pouquinho aqui a nossa live, o nosso encontro e encher ainda mais de conhecimentos. Oi, Clara, te vi, que maravilha. Estou te convidando, vamos lá. Bom, como eu falei para vocês, a CESFA sempre foca muito, né, no Maio Laranja. Oi, Clara, seja bem-vinda. Oi, boa Desde já, noite. demais por você estar aqui, né, fazendo nessa contribuição imensa com esse encontro de hoje. Eu estava dizendo, né, que a CESFA sempre estabelece esse como um dos temas principais ao longo do ano. Assim, a gente sempre faz uma série de reuniões, de planejamento, para pensar a melhor maneira de trabalhar essa temática. A gente sabe que, embora seja um tema extremamente relevante, as famílias têm um pouco de dificuldade de trabalhar esse tema em casa. Às vezes a mãe ou o pai tem receio. Como é que eu converso sobre violência, sobre abuso, sobre exploração sexual com as crianças? Tem uma idade certa? Qual é a melhor maneira, né? E aí a CESFA vem sempre com esse compromisso de tentar trabalhar isso da melhor maneira possível, né? Então, esse mês, por exemplo, a gente já fez a primeira conferência CESFA de proteção à infância e adolescência. A gente fez a caminhada, a grande caminhada do 18 de maio, caminhada Faça Bonito, onde a gente enche as ruas, as principais ruas da cidade, né? Com muita alegria, com muita emoção, com todas as crianças, adolescentes, jovens, famílias, voluntários, a equipe toda unida para
levar, né, essa conscientização pela cidade. Nós já tivemos a gincana do Maio Laranja, nós tivemos um concurso de poesia, né, onde as crianças, adolescentes puderam escrever poesias refletindo sobre essa temática. Nós tivemos uma série de postagens de conteúdos no Instagram, trazendo ali informação, conhecimento, tirando dúvidas, né? Hoje nós estamos encerrando essa programação maravilhosa com essa live. Então, enfim, uma série de ações que a gente sabe que há tantos anos a CESFA vem realizando e a gente sabe que, de fato, tem uma repercussão, que, de fato, a gente vai aos pouquinhos, nós não vamos conseguir mudar o mundo, nem é nossa intenção, mas a gente consegue, pelo menos, caminhar um pouquinho mais, cada vez mais, em direção, se não a um Brasil melhor, mas a uma comunidade onde vivemos um pouco melhor, um pouco mais consciente, né? E aí, Clara, mais uma vez, seja bem-vinda. Muito obrigado por você estar aqui. Se você quiser dar uma palavrinha, fazer alguma consideração inicial. Já quero começar agradecendo pelo convite, né? Pelas boas-vindas tão inspiradoras, né? A poesia linda, eu estava aqui acompanhando e fiquei emocionada. Respirei fundo para entrar, né? Essa trajetória de luta, né, contra a exploração e o abuso sexual infantil, ela tem que ser de todos e todas, né? Então, estar aqui nesse momento, para mim, é de uma relevância enorme. Eu não poderia estar em outro lugar, né? Hoje, nesse momento, eu não poderia estar em outro lugar. E é um privilégio também poder estar aqui, né, conversando com você e com tantas pessoas que estão aí nos acompanhando. Né? Quero desejar uma boa noite bem especial aí a todas as pessoas que estão conosco. Né? Tem amigos, tem colegas, né? Tem famílias inscritas, né? E o quanto que é relevante. Né? Então, é isso, assim, é só gratidão. Meu coração, nesse momento, é só gratidão. É uma sensação que não só você, Clara, mas a equipe toda, né? Não só após toda a programação, mas em cada ação, em cada reunião, em cada encontro, né? A gente sai com um coração cheio desse sentimento mesmo, porque esse senso de responsabilidade, de entender de fato que é uma missão de todas e todos, né? Isso. Eu vou começar fazendo uma pergunta, Clara, que é, bom, esse ano a gente está trabalhando o tema Quem Cala Consente, né? É até emblemático dizer isso, mas o que é que esse silêncio, por exemplo, ele pode ocasionar? O silêncio diante de uma situação de violência, de abuso, de exploração, quais são as consequências desse silêncio, por exemplo, nas crianças e adolescentes? Olha, vou falar aqui um pouquinho, né, de algumas consequências, porque as consequências elas são tão grandes, né, e são tão enumeráveis que não dá para a gente dizer e fazer uma lista aqui nesse momento, né? E daí tanto a importância de nós trabalharmos temas como esse, né, de dizer quem cala consente, né? Porque quem cala consente que a criança cresça em um ambiente de abuso, onde ela vai adoecer, né? E ela vai adoecer fisicamente, mas não só, né? Principalmente emocionalmente. E esse percurso, né? Quando uma criança ela cresce num ambiente, num lar adoecedor, seja ele por abuso físico, né? Como o que é trabalhado dentro do Maio Laranja, mas esse abuso também pode ser psicológico, emocional, né? Pode ser de inúmeras formas, né? Toda forma de abuso compromete o desenvolvimento da criança. E esse comprometimento, ele acompanha a vida daquela criança até a fase adulta. Então, quando nós temos consciência de uma criança que está sofrendo um abuso e nós nos calamos, nós estamos dizendo sim para aquela criança que vai crescer com questões emocionais que ela vai ter que tratar durante a vida toda, né? Isso vai comprometer a autoestima dela quando ela for adulta, né, para estudar, para trabalhar, para construir, para sonhar e para construir suas metas. Isso vai comprometer o hoje da criança, né, que é tão grave quanto ou mais, né? É uma criança que vai perder a sua infância.
ela vai deixar de ser uma criança que poderia estar brincando, sonhando, né? Sendo feliz, porque a criança é para ser feliz. A gente tem problema depois quando a gente cresce. Quando a gente vira adulto, a gente lida com os nossos problemas da vida adulta, né? Mas enquanto criança, Inclusive porque tendo uma infância feliz e saudável, isso nos ajuda a como é que a gente nossa, enfrenta os conflitos lá na frente, né? exatamente, exatamente. Exatamente, né? Como nós lidamos com os nossos problemas do hoje, mostra muito da criança que nós fomos ontem, né? E como você bem falou, da criança que nós ainda somos, né? Da nossa criança interior, essa criança grande, né? Então, o que nós trazemos e o que nós guardamos dentro de nós, que foi essa criança que cultivou, né? Para alguns, é uma infância de muita alegria, de brincadeiras, né, de comidas que marcaram, né, a gente tem uma memória afetiva com comida, né, eu adoro morango, porque tudo que é de morango me remete à infância, né, eu amo poder tomar sorvete, porque quando eu era criança, por questões de saúde, eu não tomava muito sorvete, então hoje eu tomo muito sorvete quando eu posso, porque naquela época eu não podia. Então, quantas coisas, enquanto adulto, nós queremos ou deixamos de fazer porque a nossa criança ela foi maculada, né? Eu acho essa palavra forte e é uma palavra necessária, né? É você macular uma infância. Então, Fagner, respondendo essa pergunta, eu gostaria de dizer que quando uma criança ela sofre abuso e ela cresce nesse ambiente adoecedor, ela deixa de ser criança. Então, isso é o crime mais grave, né, que se pode cometer contra uma criança. É fazê-la deixar de ser criança. E esse deixar de ser criança compromete os sonhos dela, compromete a vida escolar dessa criança, compromete tudo que ela pode pensar para um amanhã, porque ela tem um hoje que não permite que ela viva feliz, né? E na infelicidade, nós não construímos nada que seja positivo. Quando nós estamos infelizes, tudo que a gente pensa remete ao que é negativo, porque é parte do nosso estado de espírito, né? Então, se para nós adultos, muitas vezes a gente está muito cansado, chateado e triste quando nós passamos por determinadas situações e é difícil para a gente lidar com essas situações, imagine todos nós aqui que estamos nessa live para uma criança. Uma criança que ainda está desenvolvendo o seu aspecto cognitivo, né, que ainda não entende as suas emoções, ela não entende bem o que ela sente. E quando, na maioria das vezes, como as estatísticas nos mostram, essa criança está sofrendo essa violência de alguém que é muito próximo dela, de alguém que ela ama, de alguém que ela tem como referência, né, de alguém que, a partir dessa abertura, né, de ter acesso a essa criança, começou um ciclo de abusos contra ela. Então, para nós, enquanto adultos, né, é papel fundamental atuar como esse agente denunciador de proteção. E é papel não é só do cuidador, da cuidadora, da mãe, do pai ou do responsável legal por aquela criança. É papel de toda a sociedade, né? Então, é papel de todos nós não nos calar, para que assim a gente consiga salvar tantas crianças, né, dessa situação de abuso. E para além disso, que eu acho que é muito importante de se conversar dentro das campanhas, né, do Maio Laranja, é atuar na prevenção. Porque o que nós estamos fazendo aqui nesse momento é exatamente também atuando na prevenção, né? Eu quero, e você, e certamente a maioria das pessoas que estão aqui, ou todas, nós queremos um mundo em que nós não tenhamos mais crianças nessa situação. E para chegar nesse mundo de não ter mais crianças nessa situação, nós precisamos prevenir, né? Acabar com aquilo que gera o abuso, né? Um dos primeiros passos é exatamente eu entender, né, quais são esses caminhos. Então, eu conhecer, eu ouvir, eu dialogar com as pessoas sobre isso é um passo fundamental e importante na prevenção, né? Para que eu possa atuar como agente transformador. Para que quando eu participe de uma live como essa, eu comece a refletir e observe mais as crianças que estão no meu entorno, na minha família, no meu ambiente de trabalho, né? Entenda esses comportamentos, porque quando uma criança está passando por esse tipo de situação, o comportamento dela muda, né? O corpo dela fala também. Então, a criança que muitas vezes amava determinados espaços ou determinadas pessoas, e de uma hora para outra essa criança não quer mais estar nesses espaços, ou não quer mais interagir com essas pessoas,
pode ser um indicador de violência. Pode não ser, claro, mas pode ser. Então, nós precisamos ficar atentos a isso, né? A criança está indo muito bem na escola e, de repente, ela começa a cair o rendimento escolar, pode ser, alguma coisa está errada. Pode não ser um abuso, mas alguma coisa não está legal com aquela criança, né? Porque algo está fazendo com que ela mude esse comportamento, né? Então, pensar sobre isso e dialogar sobre isso é um dos passos mais importantes para que a gente consiga construir essa sociedade nova, né? Que é tão bonita que na poesia que você trouxe, né, vislumbra, né? Onde nossas crianças sejam crianças, né? E haja vida, né? E haja voo, né? E que elas, enfim, né? Deem asas às suas imaginações e cresçam saudáveis. Porque o adulto de amanhã é a criança do hoje, né? Então, que mundo nós queremos construir para o nosso amanhã, né? E, sobretudo, que mundo nós queremos construir hoje para as nossas crianças, né? Clara, você traz, enfim, só essa fala para mim já valeu o encontro de hoje, né? Reflexões muito potentes. Que bom que esse encontro está acontecendo. Eu queria comentar duas coisinhas aí sobre alguns pontos que você trouxe. O primeiro é que o quanto é importante a gente pensar a saúde para muito além do corpo físico, para muito além de quando você está com um problema visível ali, né? Ou uma dor, ou um machucado. Às vezes a gente acha que sofrer violência tem a ver com contato físico e com uma agressão física, quando na verdade não, né? A violência ela pode acontecer de muitas maneiras e os danos emocionais, psicológicos para uma criança, por exemplo, quando ela sofre alguma violência, não só a violência, né, o abuso, a exploração sexual, mas esse, sobretudo, né, os danos, às vezes eles não são visíveis. Às vezes você olha para o corpo da criança e você acha que ela não passou por nada. Mas como é interessante estar atento a todos os sinais, né? A como essa criança está se comportando, ao que é que ela está dizendo, mudou o comportamento na escola, em casa, sente que ela está desestimulada, que parece que está assustada, com medo, está tendo muitos pesadelos, isso tudo são sintomas, né? E como é importante olhar para isso com muita seriedade, porque às vezes uma dor na perna, né, um machucado, você vai lá, você leva ao hospital, você trata, você limpa a ferida, você toma um comprimido e ali muito provavelmente vai estar resolvido. Não estou minimizando as questões físicas, não, mas assim, as dores emocionais, elas causam ali rasuras imensas no desenvolvimento de uma criança, né? Em como ela vai se relacionar com os amigos, em como ela vai se relacionar com a família, em como ela vai se relacionar no ambiente de trabalho e até se vai ou não conseguir trabalhar, se vai ou não conseguir estudar, porque quando você não está bem emocionalmente, gente, nada funciona, né? Então, o quanto a gente precisa olhar cada vez mais para essa questão da saúde emocional. Isso é um ponto. E o outro ponto é que eu acho muito interessante o conceito de rede. E eu acho que nós, humanidade, nós somos uma grande rede, nem que a gente não queira, né? Tem aquela velha frase de que ninguém nasceu para viver sozinho, né? Ninguém é uma ilha isolada. Nós somos seres sociáveis. Nós somos uma rede formada de diversos pontos, cada pessoa é um ponto e está ligada uma com a outra, né? Não tem como fugir disso, gente. A roupa que nós estamos usando, ela foi construída por outra pessoa. Alguém pensou esse tecido, escolheu essa cor, costurou. Eu nem conheço quem foi que fez, mas essa pessoa me ajudou a me vestir. O alimento que às vezes eu como na escola, no trabalho, na rua, foi outra pessoa que fez, outra pessoa que comprou, que aprendeu a fazer e que me ajudou a me alimentar naquele dia, né? Esse celular, essa tecnologia que eu estou usando, alguém trabalhou para isso. Alguém que a gente nem conhece trabalhou para que a gente pudesse estar fazendo essa interação aqui agora, tão importante.
Então, assim, nós estamos ligadas e ligados, né? Que esse seja um vínculo também afetivo, que a gente se cuide, que a gente cuide não só dos nossos, das nossas crianças, da nossa família, mas de que maneira eu olho para a criança do vizinho, da comunidade, como é que eu cuido também e me sinto responsável por essas crianças. Cada pessoa dá a sua contribuição no mundo, essas crianças também têm sua contribuição no mundo, elas são importantes, elas vão interagir com tantas e tantas outras pessoas, né? Então, como que eu cuido dessa criança para que ela possa também cuidar do mundo, cuidar dessas interações, né? Então, essa atuação em rede, olhar para esses vínculos, eu acho muito importante, porque às vezes a gente pensa aquela velha história, né? Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Ah, o problema do outro é do outro, eu não tenho nada a ver com isso. Ah, a criança, mas é filha de fulano de tal, eu não tenho nada a ver com isso. Notei que ela está estranha, notei umas marcas no corpo, notei que essa criança aparentemente está em sofrimento, mas ela não é da minha família, né? Eu não tenho responsabilidade alguma por essa criança, muito pelo contrário. Todas e Isso. todos temos responsabilidade. O que a gente precisa é aprender a reconhecer isso, a assumir esse compromisso que é nosso, né? Então, de fato, é um compromisso de todos e todos, né? Isso. E aí, E, Fagner, desculpa lhe interromper, mas só para dizer assim que é importante também nós pensarmos e desconstruirmos uma cultura que nós fomos educados, a nossa geração, de que criança não tem voz, né? De que não se deve relevar ou dar voz à criança, né? Nós somos criados muitas vezes, a maioria de nós que estamos aqui, em uma cultura de que quando o adulto fala, a criança cala. Não era assim o dizer, né? Onde tem adulto falando, criança não deve ter voz, criança não deve se envolver. E isso gerou, de forma inconsciente, né, no coletivo da sociedade, assim, na nossa cabeça, a ideia de que a criança, a gente não escuta, não releva o que a criança fala, né? Então, esse movimento de eu não enxergar a minha criança ou a criança que está próxima a mim, né, leva exatamente a uma estrutura de que as crianças permanecem nesses ciclos de violência e eu, enquanto sociedade, né, falo no geral, não estou vendo, não estou agindo, né? Então, olhar para isso é fundamental. Nós precisamos girar essa chave e desconstruir de uma vez por todas esse processo de apagamento das crianças, esse processo de silenciamento das crianças, né? Conversemos com as crianças, escutemos o que elas têm a nos dizer. Porque quando a gente senta e conversa com a criança, nós somos surpreendidos de tantas maneiras incríveis, né? A gente aprende tanto, né? E a gente consegue também ajudar tanto aquela criança, se ela estiver precisando da nossa ajuda, que é fundamental esse espaço de diálogo, né? E você falou muito bem sobre as diversas formas de abuso, de violências, né? O Maio Laranja, o foco da campanha é contra o abuso e a exploração sexual de crianças. Mas sim, é espaço que nos dá abertura de nós refletirmos e falarmos sobre as outras inúmeras violências que as nossas crianças podem estar sofrendo. Porque muitas vezes elas estão associadas, né? E violências associadas geram ainda mais prejuízos para o desenvolvimento daquela criança, para a saúde daquela criança. Clara, aproveitando, eu nem ia fazer essa pergunta agora, mas eu acho que é importante. É, Bom, a gente sabe que hoje nós estamos vivendo num mundo muito conectado, né? A internet, o aparelho celular, os computadores, eles foram se popularizando muito rápido. E Muito. aí, mesmo as camadas mais vulneráveis da sociedade, elas já têm um acesso ali, ainda que restrito, né, ao celular, à internet. E aí, internet é terra de ninguém, que é mais uma frase que a gente escuta sempre e que é bem verdade, né? Assim, qualquer pessoa cria informação muito rápido na internet, a gente nunca sabe o que é verdade, o que é que não é, tantos links se espalham e tudo está tão acessível a um clique, com um Isso. clique eu posso acessar qualquer coisa e isso é muito maravilhoso e ao mesmo tempo é um grande risco. É uma linha muito tênue, né? Então, assim, eu nem
acho que o caminho seja, por exemplo, proibir os adolescentes de acessar um celular, né, ou esses benefícios, esses recursos que ele tem. Mas como que a gente acompanha esse processo e como a gente educa, conscientiza as nossas crianças e adolescentes para que elas e eles façam uso da melhor maneira possível, para que de fato acessem aos benefícios dessas tecnologias, né? Porque, gente, proibir, eu não acredito que seja o caminho. Uhum. A gente sabe que quando um adolescente quer, ele consegue os meios. Ele consegue uma brecha quando ninguém está olhando, ele vai lá e faz, né? Enfim, nós também já fomos adolescentes, já passamos por esse processo e sabemos, né, do quanto, enfim, do quanto não dá para proibir de fato, né? E talvez Isso. não seja o caminho, mas como que a gente educa para isso? E aí, nesse sentido, para não me prolongar muito nessa fala, eu queria que você falasse um pouquinho sobre os riscos, né, das redes sociais, do uso do celular, associado a essa questão do abuso e da exploração sexual. Existem inúmeros outros riscos, né, no contato com essa tecnologia, há inúmeros outros riscos. Mas trazendo para o tema do Maio Laranja e do que a gente está conversando aqui, como é que se dá isso? Né? Como é que a gente pode acompanhar? Como é que a gente pode ajudar a prevenir essa questão do abuso e da exploração? Que, mais uma vez, não tem só a ver com contato físico, mas que pode acontecer também, inclusive online, né? Inclusive virtualmente. Sim. Durante muito tempo, nós focamos nossos esforços em falar sobre o 18 de maio, Maio Laranja, né? Que inclusive foi uma conquista muito grande no ano passado, né? Até o ano passado, nós tínhamos a data instituída que era o 18 de maio. Né? Ano passado foi aprovada um projeto de lei que institui um mês inteiro para nós trabalharmos essa pauta. Então, isso já foi um ganho enorme, né? Então, hoje, nós temos o Maio Laranja, né? Um mês inteiro de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. E durante muito tempo, o nosso foco sempre foi falar sobre esse abuso presencial, físico, né? Porque era a nossa realidade, né? Nos últimos anos, nós temos visto a ascensão da internet com todos os seus ganhos, como você bem trouxe, né? Existe muito ganho na tecnologia, facilitou muitas coisas, aproximou, né? Em 2020, nós vivemos, né, nesse mundo virtual, conseguimos nos aproximar de pessoas através da tecnologia. Então, existe sim um lugar, uma ideia muito positiva na tecnologia. Mas a tecnologia, ela também esconde muitas coisas, né? Então, qualquer pessoa pode ser qualquer coisa, dizer qualquer coisa na rede social, na internet, né? Se apropria de outras fotos, de outras pessoas, né? De nomes, de idades, de lugares. Então, você pode estar aqui, né, no Juazeiro, como eu estou, e dizer que eu estou em outro lugar do mundo, né? Se eu quiser colocar na rede social. Porque quem que vai dizer que eu não estou, né? Então, as redes de exploradores e abusadores sexuais infantis, elas estão ativas, mas a gente não tem ideia do quanto. Por isso que a gente precisa falar sobre isso. Porque o SaferNet, que é um site oficial aqui dentro do país, é uma organização social, que eles trabalham exatamente coletando dados, né, sobre crimes na internet, né? E esses crimes envolvem outros tipos também, racismo e outras formas de crime, né, contra os direitos humanos. Mas lá também tem uma parte que fala somente sobre abuso e exploração sexual infantil. E os dados que eles trouxeram de 2022 nos mostram que foram quase 112 mil denúncias de abuso e exploração sexual infantil na internet. Isso é quase 10% a mais do que foi em 2021. Então, isso é um indicador que impacta, né? Assim, e precisa impactar. Porque nós precisamos também desconstruir essa cultura e essa ideia de que a nossa criança, por estar em casa, ela está segura. Se ela estiver navegando sem supervisão e sem acompanhamento no ambiente virtual, ela não está segura.
Então, o primeiro passo para nós, enquanto rede de proteção, né, enquanto adultos responsáveis por essas crianças, é acompanhá-las, né? Elas não podem simplesmente receber um acesso sem nenhum tipo de acompanhamento para que elas vejam, né, sites e vídeos e coisas que inclusive nem muitas vezes nem são apropriados para a sua idade, né? E para além disso, que é o mais grave que tem acontecido hoje, é que essas redes de exploradores e abusadores, eles estão se infiltrando em sites, em jogos que aparentemente são de criança, assim, não representam nenhum risco, né? São inocentes para a criança. Mas através desses espaços, eles estão acessando as crianças, estabelecendo contato, né? E a partir desse contato, eles começam a criar um vínculo com aquela criança. Mas a pessoa que está criando esse vínculo com o seu filho, que pode ter 10 anos, que está lá jogando online, não é alguém que vai dizer, olá, meu nome é João e eu tenho 30 anos. Não, ela vai dizer assim, olá, meu nome é João e eu tenho 12 anos. Eu adoro jogar esse jogo também, assim como você. E a criança pensa que ela está conversando com outra criança, né? E essa pessoa, esse criminoso, né, porque é um criminoso ou uma criminosa, ele vai usar de todos os elementos de linguagem, né, de abordagem, de criar vínculo com aquela criança e assim inicia-se o ciclo de abuso. Então, pode pedir dados pessoais, fotos, né? E aí começam essas trocas. Então, nós precisamos, primeiro, não deixar que essa criança use esses espaços virtuais sem supervisão. E, para além disso, e muito importante, é conversar com essas crianças e adolescentes os riscos que eles estão correndo quando eles acessam, né? É conversar e dizer, olha, se alguém lhe abordar na rede social ou em qualquer ambiente virtual, tenha cuidado. A pessoa pode não ser quem ela está dizendo que é. Se uma pessoa lhe pede dados pessoais, endereço, foto, não dê, não passe. Porque essa pessoa pode estar fazendo, pode não ser outra criança e ela vai usar isso contra você, vai usar isso como uma rede, né, para lhe manter refém ali de um ciclo de abuso. Então, é importante demais assim a gente falar sobre isso hoje, porque aparentemente, né, o número de casos na internet está bem maior do que os casos que nós conhecemos de forma presencial, porque está mais fácil de chegar nessas crianças, né? E aí outra coisa que a gente vê muito hoje, que é lamentável, e a gente também precisa falar sobre isso, as crianças sendo sexualizadas em postagens, fazendo danças de músicas, que muitas vezes a letra da música fala sobre abuso, e a criança é filmada pelos próprios adultos dançando e se posta aquilo na internet. Nós estamos reforçando uma cultura de abuso, né? E a criança está sendo propaganda daquilo, olha que absurdo, né? Então, crianças que têm redes sociais e mexem na rede social, né? Criança não deveria ter rede social, mas se ela tiver, essa rede social deve ser administrada pelos cuidadores, né? Não deve ser administrada por ela. Então, são diversas questões que nós precisamos cuidar, fotos, né? Como nós estamos postando fotos? Será que essa criança está com uma roupa adequada? E quando eu digo adequada, não estou falando de moral, eu estou falando de uma roupa que cubra o corpo daquela criança, porque qualquer pessoa vai ter acesso àquela foto, né? Alguém que vai olhar e vai dizer, nossa, que fofura esse derreter, mas alguém que vai olhar e vai dizer, essa daqui vai para minha plataforma aqui, né? E essas fotos, elas são negociadas, né, na Deep Web. A Deep Web, que é a parte da internet em que nós não acessamos, né, tem um mercado vasto de pedófilos e de abusadores e exploradores sexuais que estão comercializando fotos de crianças. Então, é importante demais nós entendermos. Quando eu coloco a foto da minha criança lá, eu perco o controle sobre ela. Qualquer pessoa pode ter acesso. Então, não vamos esquecer disso. Por mais que a minha rede social seja fechada, por mais que eu só tenha amigos na minha rede, mas ainda assim eu estou suscetível a hackers e a inúmeras outras coisas. E aquelas imagens, elas podem circular ao mundo, não de forma positiva, né? Então, nós temos que atuar como esses agentes de cuidado no ambiente virtual também. Oi, Tô tá te me ouvindo, ouvindo? Fagner, tô te ouvindo. Magnífico, Clara. São reflexões assim, que eu acho que cada vez mais precisamos conversar sobre isso,
porque de fato esses avanços e esse acesso à tecnologia está cada vez mais rápido e, infelizmente, cada vez mais cedo. Tem crianças aí de 3 anos que já sabem mexer no celular, já sabem colocar vídeo no YouTube, né? Já sabem ali escolher o que querem ver. Uma criança de 3 anos. Tudo bem, ela sabe tecnicamente mexer naquele aparelho, mas será que ela tem maturidade para tomar as escolhas do que é que ela está acessando, né? E aí uma coisa que é importante também nesse cuidado com as publicações, gente, é que às vezes a gente expõe demais o nosso cotidiano. A gente diz onde é que a gente está, com quem a gente está, o que é que está fazendo. É uma criança que está na porta da escola, saindo da escola e está postando foto, né? É uma criança que está indo para a escola e está dizendo lá nos stories, por exemplo, do Instagram, que está indo para a escola. Então, assim, será que quando você posta, você tem controle de todo mundo que está vendo aquele conteúdo? Será que é interessante para qualquer pessoa saber onde é que você estuda, que horário você sai de casa, que horário você sai da escola, onde é a sua escola, né? Para que local você está indo, né? Tem gente que posta mesmo assim cotidianamente todos os detalhes do seu dia. E isso é um risco muito grande, porque você não sabe quem é que está acessando aquilo e o que é que está planejando fazer com aquilo. Tem pessoas que, às vezes, essas pessoas, elas observam mesmo o cotidiano, elas estudam os seus horários, né? É muito doloroso pensar isso e falar isso, mas infelizmente é real, gente. Então nós precisamos cuidar muito disso, né? E aí, para a gente dar continuidade, então, eu vou convidar aqui a Socorro. Socorro, se você puder dar um alô aqui para a gente te encontrar. Socorro vai entrar para fazer uma participação aqui com a gente. Oi, Socorro, tá por aí? Eu vou ver, então, eu não estou acompanhando. Ah, tá aqui, Socorro, muito bem. Vamos lá, vamos ver se eu consigo. Eu acho que pode dividir a tela, não é, Clara? Com 3 pessoas? Pode. Podia, né? Não sei se mudou, mas podia. Aí vai dar Ah, certo. pode sim, ela. Vou mexer aqui. Oi, Socorro. Olá, Boa noite. boa Boa noite. noite. Gente, Fagner, olha aí. Socorro é presidente, né, do Comitê de Proteção da CESFA. Socorro tem uma ação há muitos anos no Centro Social de Oroz, né? Já tem toda uma experiência também com a comunidade, com essa temática, né, com os desafios de defender os direitos, né, das crianças e dos adolescentes. Ela está aí nessa frente, né, que é muito digna, que é um trabalho muito importante. É uma alegria, Socorro, ter você aqui com a gente. Obrigado pela sua presença e fique à vontade, a fala é sua. Pronto. Muito obrigado, Fagner. Oi, Clara. Boa noite aí a todo mundo. Né? É assim, esse é um momento que eu estou muito feliz em poder, né, tá somando, né, fazendo esse fechamento do mês de maio. Nós tivemos aí um mês muito intenso, de muitas atividades, mas assim, que foram coisas riquíssimas, que com certeza ficaram muita positividade para nossas crianças e para nossas famílias. Tem família que aprendeu a saber onde procurar, onde buscar os seus direitos. E foi tão interessante quando a CESFA criou, né,
teve essa ideia, essa expertise da gente ter um comitê de proteção à criança. Porque nós vivemos em municípios distantes. Oroz, Barbalha, Crato, Quitaiús. Mas aí nós precisaríamos estar junto também nessa causa. E foi uma forma que a gente viu, né? Regina, juntamente com toda a equipe, pensou, isso foi muito bacana. Então, hoje, a gente se reúne mensalmente, a gente consegue levar, né, o que acontece com muita cautela, com muita ética, com muito zelo, mas, acima de tudo, fazendo com que a criança esteja protegida. E assim, aqui em Oroz, graças a Deus, a gente tem esse costume das organizações estar junto ao poder público, porque essa luta é de todos nós. Jamais poderemos estar sozinhos numa causa dessa. Então a gente tem que bater na porta, a gente tem que gritar, se for preciso esbravejar, vamos fazer isso, porque nossas crianças têm o direito de ser crianças. E esse mês, como eu disse, foi muito intenso e a gente percebe, né, assim, o trabalho. Mas aí, a minha pergunta para a Clara hoje, para que ela contribua, para que as mães que estejam aqui, os voluntários, né, todo mundo, tem muita gente aqui envolvida. Mas a pergunta é, mesmo sabendo, né, que tem todas essas lutas, mas a cada ano, infelizmente, cresce o número de denúncias, porque existe muito abuso, né? Principalmente nessa questão infantil. Então, como a gente pode refletir diante desse crescimento? Mesmo com tanto que já tem feito, tanto, porém, ainda é pouco, mas o pontapé já foi dado, mas mesmo assim, como é que a gente reflete esse crescimento? Olha, boa pergunta. Oi, Socorro, prazer, viu, estar aqui com você. Eu vejo eu gostaria de trazer dois pontos de reflexão para essa pergunta, né? O primeiro é o quanto que nos mostra, né, os indicadores nos mostram que é importante nós continuarmos atuando enquanto, né, promotores dessas discussões, né, e na luta contra, né, o abuso e a exploração sexual, que cresce, né, exponencialmente a cada ano, então nós precisamos continuar atuando, né, como esses agentes de luta. Por outro lado também, eu entendo como uma hipótese que o aumento das denúncias podem também representar que as pessoas não estão calando, né, que as pessoas estão gritando, estão denunciando, estão mais atentas. Então, o processo de educação contra o abuso e a exploração sexual, ele pode também estar reverberando hoje no aumento do número de denúncias. Porque antes não era denunciado, antes não era visto e antes não era entendido como abuso. Talvez hoje as pessoas estejam mais atentas e, né, mais ligadas na necessidade e na importância da denúncia. Então, por um lado, esse aumento da denúncia pode representar algo positivo nesse processo de construção, né, educativa do Maio Laranja e de todas as outras pautas, né? Nós sabemos que o Maio Laranja é um mês emblemático para a gente falar sobre essas discussões, mas a CESFA, o Child Fund e todas as outras organizações sociais parceiras e outras organizações da sociedade civil atuam constantemente, né, como agentes de proteção. Então, o Maio Laranja ele vem como um mês emblemático, né, dessa luta, dessa pauta, mas a gente trabalha isso todo dia, o ano todo, né, e é preciso se trabalhar. Então, quando a gente trabalhou todo dia e o ano todo, uma hora a gente vê resultado naquilo, né? Então, a sociedade pode estar mudando para isso também. Por outro lado, isso não deixa de ser um fator grave, né? Porque por mais que as pessoas tenham hoje consciência e estejam denunciando, e talvez por isso o número de casos de denúncia aumentem, mas cada denúncia feita é um caso de abuso que está sendo cometido, né? Então, se denuncia mais, que bom, mas quantas crianças não estão passando por isso todos os dias, né? Cada denúncia é um caso. Então, nós não podemos encarar isso como algo somente positivo, né? Porque significa ainda mais que nós temos que atuar como esses agentes.
né? E como eu falei antes, né, no início da live, nós precisamos trabalhar na prevenção, para que em algum momento, na próxima live, próximo ano, que a gente esteja aqui falando e dizendo assim, olha que coisa boa, né? O número de denúncias diminuiu. Mas não porque as pessoas não estão denunciando, porque os casos diminuíram, né? Esse é o mundo que a gente quer, né? Para as nossas crianças. Então, Socorro, eu vejo nesses dois vieses, sabe? Eu entendo que tem um lado talvez positivo, porque as pessoas estão denunciando mais, porém, por outro lado, continuam sendo denúncias, e cada denúncia é um caso. Cada denúncia significa que tem uma criança que está em estado de sofrimento, né, que está sendo colocada em estado de sofrimento. Então, essa criança precisa ser olhada, precisa ser cuidada. E quem cuida somos nós. Né? Jamais nós podemos responsabilizar as crianças. Inclusive, eu queria aproveitar e falar sobre um ponto que eu acho super importante, que é o Maio Laranja, como nós já falamos aqui em alguns momentos, trabalha contra o abuso e a exploração sexual de crianças. E eu já vi diversas pessoas em diversos ambientes mais distintos possíveis falando e usando o termo prostituição infantil, por exemplo. Né? Então é importante a gente desconstruir isso. Né? Criança não se prostitui, criança é explorada. Né? Então eu jamais posso dizer prostituição infantil, porque a criança, o adolescente, ele não se prostitui, ele é explorado por um adulto, né, que é o responsável ali por aquela situação. E ainda mais, se houver qualquer tipo de envolvimento sexual de adultos com menores de 14 anos, isso configura estupro de vulnerável. Não existe consentimento com menores de 14 anos. A gente vê meninas, muitas vezes com gravidez na adolescência, de 13, 12 anos, e as pessoas naturalizam isso e dizem assim, agora essa menina vai se tornar mãe, ela vai sair desse status de criança, de adolescente e vai ser mãe. Não. Antes de qualquer outra coisa, a gente tem que pensar, ela sofreu um estupro. Porque por mais que no nosso consciente coletivo se ache que ela concedeu, né, ela quis aquilo, estar com aquele adulto, ela não tem poder de consentimento pela nossa legislação. Né? O Estatuto da Criança e do Adolescente preconiza isso. Então, nós precisamos ficar atentos e atentas a isso também. E por que eu estou aproveitando e falando sobre isso? Porque a linguagem, ela tem poder. Né? Nós precisamos desconstruir a forma como nós falamos sobre as coisas, porque a linguagem tem poder. Né? Então, quando eu falo prostituição infantil, eu estou dizendo que uma criança está se prostituindo e eu estou responsabilizando aquela criança pelo ato, quando na verdade ela é vítima. Né? Então, denunciar, né, é papel de todos nós e é nossa responsabilidade. Responsabilidade vai ser sempre nossa enquanto adultos, nunca das crianças e dos adolescentes. Então, eu celebro em algum lugar o fato das denúncias terem aumentado, porque isso pode ser um bom indicador, mas eu também me entristeço muito por terem tantas denúncias ainda, porque significa que tantas crianças estão nessa situação. Clara, eu queria só, assim, para fechar aqui o momento e dizer assim, uma coisa muito interessante que aconteceu esse ano, né, no Maio Laranja, foi a visita dos animadores comunitários nas residências, nas casas, a visita in loco. Porque, assim, geralmente a gente faz uma live, quem está presente? A mãe. A gente faz uma reunião, quem está presente? A mãe. A gente faz uma palestra, um encontro, sempre é a mãe. E os animadores, eles adentraram a casa. E na casa está o pai, está o tio, está o irmão, está tias, né? Está a família inteira. E todas essas famílias, elas tiveram a oportunidade de escutar sobre essa temática. Que bom, perfeito. Isso é motivo de muita celebração, né? Que bom, parabéns pela iniciativa. E é isso mesmo, a gente precisa chegar nessas casas, né? Precisa chegar em todas as pessoas que convivem com aquelas crianças, não só com a mãe, mas com todo mundo, né? Que faz parte do ambiente doméstico. Socorro, muitíssimo obrigado, viu, por sua partilha, né, pelo questionamento que traz também uma série de reflexões tão importantes. Obrigado mesmo.
Eu queria aproveitar, né, essa última fala de Socorro sobre a ida, né, das animadoras nas casas e falar que nós estamos agora, lembrar, né, na verdade, que nós estamos com um novo programa, que é o programa Eu Me Amo, Eu Me Cuido. Tem uma equipe imensa, dedicadíssima a pensar cada uma das sessões desse programa, que é um programa que atua também, não só pensando a criança, o adolescente, mas toda a comunidade, todo o contexto comunitário em que essa criança está envolvida. Eu lembrei porque existe também, né, uma turma formada por líderes comunitários, pelas animadoras, então elas também estão sendo um foco de trabalho desse programa. As crianças, adolescentes, vai ter turma com docentes, né, professoras e professores que lidam cotidianamente com as crianças e adolescentes da comunidade. Então, assim, é um programa que vem para ajudar muito também nesse sentido. Eu me amo, eu me cuido. Eu me amo e eu me cuido em todos os sentidos. Eu cuido da minha saúde física, eu cuido da minha saúde emocional, eu cuido da minha saúde sexual e reprodutiva, né? Então, assim, com muito compromisso, a gente vai dialogando sobre essas temáticas e conscientizando cada vez mais a comunidade. Agora, para muito bem, né, do Maio Laranja, mas ao longo do ano inteiro, a gente ajuda a conscientizar e a refletir sobre essas questões. E como, claro, se a gente está trabalhando, em algum momento, o resultado disso vem, né? Os resultados positivos vão sendo alcançados. Obrigado, viu? Eu Obrigada, Socorro. vou convidar agora a Beatriz. Beatriz é uma jovem integrante do comitê local. Queria que Beatriz desse um alô aqui para que eu possa convidá-la. Enquanto Beatriz entra, Fagner, você vai encontrando ela aí, eu queria só aproveitar e fazer, aproveitar esse tempo aqui. Você falou do Eu Me Amo, Eu Me Cuido, e eu queria aproveitar e dizer que é muito importante para as famílias que estão aqui nos escutando, que vocês abracem, né, esse programa, que vocês levem as crianças, né, e envolvam suas crianças e adolescentes em cada sessão que é feita. Isso é um material muito estruturado, pensado, né, cada passo é muito pensado para que nós tenhamos esses processos formativos. E os temas trabalhados lá dentro também são temas que atuam contra o abuso e a exploração sexual de crianças, né? E muitas outras coisas, né, de benefícios que se traz para que a criança cresça de forma saudável. Então é muito importante que as famílias abracem isso, né, entendam a importância disso e conosco, né, construam esse novo caminho, né, esse caminho formativo. Enfim, é isso. Eu queria só aproveitar esse pequeno espaço para falar também isso, porque nós fazemos o que fazemos, eu digo nós enquanto instituições, porque existem pessoas que estão ali conosco, né? E o nosso foco são as crianças, são os adolescentes, são os jovens, são as famílias, né? São as pessoas que estão ali de mãos dadas conosco, abraçando o que a gente traz, se dedicando e dizendo eu quero, eu estou aqui, eu estou junto. Então nós contamos com vocês para continuarem juntos, né? No eu quero, eu estou aqui, eu estou junto. Eu me amo e eu me cuido. É uma via de mão dupla, né? Para que o programa aconteça e funcione, ele precisa de uma equipe comprometida que queira fazer. Eu acho que isso a gente está conseguindo fazer bem, mas também que a comunidade acolha, que abrace, né? Assim, que abrace o novo, que às vezes a gente tem receio, tem resistência, mas como vocês conhecem a equipe comprometida que atua, né, na comunidade há tantos anos. Vocês sabem do nosso compromisso, do nosso trabalho. Então, vocês imaginem também que esse programa ele vem só para somar, né, ainda mais nesse processo de conscientização mesmo e de trazer reflexão, né, e pensar em outros mundos possíveis, para além dessa realidade aí que já está dada.
Maria Beatriz, eu queria que você desse um alô aqui. Eu não sei se ela já falou, não estou conseguindo acompanhar direito os comentários, mas Bia, se você estiver por aí, dá um alô aqui para a gente te convidar para você fazer uma participação aqui na live. Desde já agradecer também a todos, né? Todo mundo que está aí, que está doando um pouquinho do seu tempo para trocar com a gente, para aprender também. É muito importante essa presença de vocês aqui. Gente, eu acho que, eu não sei se aconteceu algum problema, talvez com a internet, né, de Bia, mas eu vou então, para a gente ir encaminhando, né, para os finalmente, Clara. Eu queria te perguntar como denunciar, quais são os canais possíveis, né? Assim, se eu denunciar, as pessoas vão saber que eu denunciei. Às vezes as pessoas têm muito receio de denunciar por isso, né? Tem medo do que pode acontecer. Então, é possível fazer uma denúncia anônima? É por ligação? É por internet? Eu preciso ir a algum lugar para denunciar? Como é que funciona? Perfeito, Fagner. A gente fala tanto, né, que é importante denunciar, então como denunciar, né? O como denunciar, ele vem de algumas formas. A denúncia, ela é anônima, sim, ela pode ser anônima através do Disque 100. Então, eu vou lá, pego meu telefone, disco 100, né, digito 100 e faço a ligação e denuncio. O meu número não é mostrado, o meu nome não é perguntado, eu não tenho rosto, não tenho nome nessa denúncia, se eu não quiser. Então, não existe risco para quem está denunciando, né? A denúncia ela é anônima e você está fazendo um papel fundamental, importantíssimo na vida de uma criança ou adolescente. Outro caminho também, dentro dos municípios de denúncia, é o Conselho Tutelar. Então, o Conselho Tutelar é a equipe, né, do município preparada, instruída para receber denúncias e apurar os casos e fazer os encaminhamentos devidos. Então, eu posso também procurar o Conselho Tutelar e fazer minha denúncia. É o Conselho Tutelar que vai lá, que vai investigar e vai fazer os encaminhamentos. Porque isso também é muito importante. Às vezes as pessoas sabem de algum tipo de situação e ao invés delas encaminharem para os órgãos específicos, né, que vão atuar de forma séria e com toda a técnica necessária para aquela situação, eu fico falando lá na minha calçada com outras pessoas, né? Por exemplo, eu sento lá, estou tomando um café e falo, fulana, está acontecendo isso e isso. E esse não é o caminho, né? Porque eu estou expondo essa criança e essa conversa vai se espalhar. E, inclusive, esse abusador pode ter a oportunidade de ir embora, né? De fugir. Então, o procedimento correto eu procuro o Conselho Tutelar e faço a denúncia, ou através do canal de denúncia do município, do Conselho Tutelar, ou eu posso ligar no Disque 100 e fazer a denúncia, né? Dentro do site SaferNet, que é o site que eu citei anteriormente, também existe um espaço para denúncias, mas lá as denúncias são mais direcionadas para casos de denúncias de abusos e exploração no ambiente virtual. Então, eu posso fazer a denúncia por lá. Mas a rede, né, que é a rede responsável por isso na nossa sociedade, a rede de proteção, é um canal onde eu posso acessar através do Disque 100. Hoje, nós temos também um aplicativo do Disque 100 para aquelas pessoas que não podem ligar, né? Muitas vezes eu estou convivendo com o meu abusador, então como é que eu vou fazer uma ligação? Né? O aplicativo também funciona, porque lá, através do texto, eu faço a minha denúncia, né, e também de forma anônima, isso enfim, chega às autoridades e é feito um encaminhamento devido, né, de investigação do caso e punição, né, dos agressores. E, sobretudo, né, o que é o mais importante, de fazer com que aquela criança deixe, né, a gente bloqueie aquele ciclo de abusos. Uma coisa muito importante, eu fiz uma denúncia, mas eu moro vizinho, eu fiz uma denúncia, mas eu vi que nada aconteceu e o ciclo de abuso continua. Então, continue denunciando. Se você denunciou e ainda assim você não tem, procure o Conselho Tutelar, né? Mas não simplesmente denuncie e pronto, tipo assim, eu já fiz a minha parte e acabou, né? As denúncias, elas são apuradas, mas como o volume de denúncias pode ser muito alto para o órgão, isso pode ter tempo, né? E alguma coisa pode ficar.
Então, é importante que a gente continue denunciando e continue observando de longe, né? E entendendo. Se não foi feito nada, eu continuo com o meu processo de denúncia, né, dos casos. Entendendo que eu estou fazendo aquilo de forma anônima e, né, meu nome, meu rosto não está sendo vinculado àquilo, né? Porque se muitas pessoas têm medo disso, então fiquem tranquilas, né? A denúncia, ela é anônima e você não está correndo risco ao denunciar. Maravilha, Clara, obrigado. Eu acho que o Disque 100 é importante, que é um número fácil de lembrar e é um número que, para além de denúncias relacionadas a abuso e à exploração, né, de crianças e adolescentes, ele é um número que você liga para denunciar qualquer violação de direitos Isso, humanos, seja contra uma criança, adolescente, jovem, adulto, idoso, em qualquer situação. Se é uma pessoa que está passando por violência, você pode ligar, né, pode discar 100, que vai ter alguém preparado para lhe atender, para orientar, enfim. Então é um número que é muito importante lembrar, né? Disque isso, 100. isso, é isso. Diz que sim. E aí, para a gente ir se encaminhando, né, para o final, essa live vai ficar salva, tá bom? Então, quem quiser reassistir, quem não conseguiu ver do início, quem quiser encaminhar para outra pessoa, é importante que a gente partilhe, porque tem muitas informações essenciais, né, que foram partilhadas aqui ao longo dessa live sobre essa temática do Maio Laranja. E aí eu queria finalizar também, né, como iniciei, né, partilhando uma poesia que é do Tiago Melo, que chama Cantiga Quase de Roda. Na roda do mundo, lá vai o menino. O mundo é tão grande e os homens tão sós. De pena, o menino começa a cantar. Cantigas afastam as coisas escuras. Mãos dadas aos homens, lá vai o menino. Na roda da vida, rodando e cantando, rodando e cantando. A seu lado há muitos que cantam também, cantigas de escárnio e de maldizer. Mas como ele sabe que os homens, embora se façam de fortes, que os homens, embora se façam de grandes, no fundo carecem de aurora e de infância. Então ele canta cantigas de roda e às vezes inventa algumas, mas sempre de amor ou de amigo. Cantigas que tornem a vida mais doce e mais brando o peso das sombras que o tempo derrama na fronte dos homens. Na roda do mundo, lá vai o menino, rodando e cantando o seu canto de infância. Pois sabe que os homens, embora se façam de graves, embora se façam de fortes, no fundo carecem de claras cantigas, se não ficam loucos, se não endoidecem. E então ele segue cantando de bosques, de rosas e de anjos, de anéis e de cirandas, de nuvens e de pássaros, de sanchas senhoras cobertas de prata, de barcas celestes caídas no mar, na roda do mundo, mãos dadas aos homens, lá vai o menino, rodando e cantando, cantigas que façam o mundo mais manso, cantigas que façam a vida mais justa, cantigas que façam os homens mais crianças. Então, mais uma vez, trazendo esse universo da infância, como a infância é tão importante para todo mundo que é ou que já foi um dia criança, né? Que é uma fase tão marcante da nossa vida. Então, que a gente consiga fazer com que essa fase seja marcada por cantigas, cantigas que façam o mundo mais suave, mais leve, mais justo, né? Bom, Clara, agradecer imensamente, não tem nem palavras, né, para agradecer por você trazer a sua experiência, a sua vivência, os seus aprendizados, né, as coisas que você foi observando do mundo, dos lugares em que você esteve, de todos esses anos de experiência com os programas sociais do Child Fund Brasil, né?
você viveu essa experiência, mas você traz aqui nessa live a oportunidade de quem não viveu, de quem não caminhou pelos lugares que você caminhou, de aprender um pouquinho com o que você aprendeu nesses lugares, né? Por isso que é tão importante partilhar, por isso que é tão bonito e tão digno esse ato de comunicar, de levar para o outro um pouquinho do que eu aprendi e também de escutar o outro, de aprender um pouquinho com ela, com ele, né? E de aprender, inclusive, com nossas crianças que não são folhas em branco, não estão ali para serem riscadas por nós, né? Elas sabem, elas entendem, elas constroem, elas têm também autonomia, elas têm sonhos, elas têm desejos, né? Então, que a gente possa respeitar essa infância, né, da maneira mais íntegra possível. Então, muito obrigado, Clara, por sua presença e por sua participação. Vou deixar aí você fazer alguma fala de encerramento e, na sequência, eu finalizo a live. Eu vou terminar como eu comecei, agradecendo, né? Obrigada a você, obrigada a César pelo convite, né? Me coloco sempre à disposição, adoro conversar, eu sempre falo sobre isso, adoro conversar. O que é que você mais gosta de fazer? Conversar. Então, toda vez que alguém me convida para conversar, eu só não vou se eu não puder, porque eu amo fazer isso, né? E conversar sobre assuntos tão relevantes e que têm um impacto tão importante no mundo, né, que pode se tornar tão positivo, me dá ainda mais alegria e disposição para vir aqui e fazer isso que eu estou fazendo agora com vocês. Eu queria dizer, né, depois de tantas palavras lindas que você falou, eu queria reiterar que nós precisamos, a Ana Cristina colocou aí um verbo esperançar, né? Eu entendo que nós estamos carentes, né, de nos esperançar. Nós vivemos com tantas dores, né? O mundo nos traz tantas dores. Falar sobre um tema como esse é doloroso para nós também, né? Porque nós estamos falando de uma realidade dura, cruel e que maltrata nossas crianças, né? Mas é no esperançar que eu me apego e eu entendo que cada vez que eu tenho a oportunidade de falar sobre isso com alguém, né? E tem tantas pessoas junto ali partilhando e ouvindo, é a esperança de que nós estamos construindo um mundo novo. Nós demos mais um passo em busca desse mundo novo. E a construção desse mundo novo, ela não pode ficar só no nosso imaginário. Ela se concretiza quando nós nos abrimos, inclusive, a acompanhar uma live como essa. Quando nós nos abrimos a falar sobre o que nós ouvimos aqui com outras pessoas. Porque nós tivemos aqui mais 50 pessoas. Então, se cada pessoa que passou por aqui falar sobre isso com mais duas, nós já temos tantas, mais 100. Então, e assim nós vamos construindo e replicando esse conhecimento. Eu achei tão interessante, recentemente um consultor que fez um trabalho conosco no Child Fund, ele falou assim, olha, Clara, se eu chego num lugar e eu me sento para conversar e eu sei uma receita, eu partilho sobre a minha receita. Alguém também sabe uma outra receita e a pessoa partilha sobre a sua receita. E eu saio daquele encontro sabendo não só mais uma receita, mas agora duas, né? Porque eu sabia que eu trouxe e eu recebi algo novo que eu estou levando. Então eu também saio daqui com algo novo que eu estou levando, né, de aprendizado, e espero também ter deixado algo nessa partilha. E nessa troca, né, nesse girar do mundo, nesses ciclos, nós vamos construindo e partilhando e de mãos dadas esperançando, né? E protegendo nossas crianças e adolescentes. Obrigada mais uma vez e foi um grande prazer estar aqui com todo mundo. Obrigado, Clara. Sigamos esperançando, então. Que palavra bonita, né? Para a gente finalizar esse encontro, que não é de esperar, que é de esperançar. É esperar fazendo, é esperar atuando, é esperar contribuindo, é esperar construindo, né? Obrigado mesmo. E agradecer. Não tem como não agradecer demais a cada pessoa que passou aqui, cada pessoa que tirou um tempinho para ouvir essa live, né? A cada pessoa que participou de cada uma das ações que a gente realiza desde o início do mês, e já foram tantas, e seguirão sendo tantas, né? Com os nossos programas, o Eu Me Amo, Eu Me Cuido, o Pacto,
todas as outras ações que acontecem cotidianamente, né? Agradecer às nossas educadoras e educadores, agradecer a toda a equipe de trabalho que contribuiu pensando, né, fazendo o esforço para que essa programação acontecesse da melhor maneira possível, mobilizando o público, estudando, ajudando a construir rodas de reflexão, diálogos, conhecimento, né? Então, a toda essa equipe de Barbalha, de Quitaiús, de Oroz, do Crato, somos uma rede imensa. Agradecer a nossa gestão, né? A Regina Brasil, que está aí comentando de vez em quando, está desde o princípio, e que está em cada passo que a gente dá dentro dessa instituição, que está pensando essa programação desde o início. Agradecer a Tomás, né? Tomás Edson, psicólogo que atua há anos na CESFA, e agora mesmo atuando como psicólogo em Jardim, não nos abandona, segue conosco. E eu falo especificamente o nome dele porque ele pensou, né, ajudou a pensar toda essa programação, como todos os anos ele faz, dando essa contribuição imensa para a CESF, né? Então, agradecer demais, agradecer também ao Child Fund Brasil, né, por ser um apoiador, né, por possibilitar que ações como essa aconteçam. Há tantos anos o Child Fund Brasil caminhando de mãos dadas, né, com a CESFA, nos apoiando e possibilitando a essas crianças aprenderem, terem acesso à arte, à cultura, às reflexões, ao conhecimento, né, a uma infância minimamente mais saudável, mais digna, mais justa. Então, muito obrigado mesmo a todas e todos vocês que constroem essa história. E sigamos esperançando. Tchau, tchau, boa noite e até uma próxima.